Baixa a borda! Muito bem, estamos começando mais um Papo Livre. Hoje nós vamos discutir a questão da ação da PM nos protestos e a ação também dos manifestantes nos protestos. Quero que fique bem claro que o nosso convidado especial hoje seria um soldado da PM, da tropa de choque, que teria a oportunidade de estar dando a sua versão dos fatos, a sua visão dos fatos. Ó, a polícia. Só que o cara não veio, né? É uma pena, né? Então, mas a gente manteve a gravação, nós vamos falar do mesmo tema, só que não vamos ter, infelizmente, a visão de um integrante da PM para mostrar o seu lado, né? Infelizmente. Muito bem. Então hoje nós temos aqui, como sempre, a presença do Diego Parma, que é um artista multimídia e também jornalista. Eu sou o Ronaldo Estevam, artista multimídia, e estou aqui como mediador do programa. E hoje o nosso ilustre convidado, que seria um comentarista, né? Okay. Mas acabou mais do que um comentarista, né? Que é o Leonardo Reis, que é professor de História na rede pública, né? Na rede estadual. Né? Né? Estadual, isso mesmo. Muito bem. Então, uma presença ilustre, e não só professor, né? Porque a gente fala professor de História, a pessoa pensa, não, ele é um historiador, né? Okay. Então está aqui para nos dar a sua visão. E é interessante também que o Léo, ele participou de algumas manifestações, né? Isso mesmo. E assim, você não esteve presente naquela quinta-feira que teve aquela bagunça toda, que a PM bateu pra caramba, isso daí você não estava... Eu estive em algumas que assim, ocorreram manifestações bem radicais, né? Só que eu percebo que, já partindo do ponto da polícia, eu acho que assim, a gente não pode só julgar um lado, né? Falar assim que foram os manifestantes que foram os culpados. Também não vou aqui tacar pedra na polícia. Eu acho que assim, eu como professor, funcionário público que sou, acredito no trabalho que a polícia procura desenvolver. Agora, a gente percebe por parte assim, tanto da polícia quanto de alguns manifestantes a truculência, né? Porque não podemos falar só que seja só da parte da polícia. Acho que existem alguns manifestantes que também acabam se excedendo, né, nas suas reivindicações e acabam gerando toda essa problemática que é as depredações que acaba gerando essa reação. Mas por um outro lado, se nós fizermos um levantamento de todas as manifestações que ocorreram, houve sim um excesso por parte da polícia, acredito sim. Né? Não, assim, sem querer te interromper, mas assim, a gente não, como você mesmo disse, a gente não está aqui para falar mal da polícia, né? Porque da mesma forma, existe o mau médico, né? O mau professor, né? Mas nem por isso a gente tem que dizer que todo mundo é ruim, né? Então você tem, às vezes, um mau policial, aquele policial que de repente foi mais truculento ou agiu de uma forma mais arbitrária, mas isso não mede a polícia como um todo, né? Porque se a gente for analisar também, o trabalho da polícia é um trabalho essencial e fundamental para manter a ordem das coisas, né? Então não estamos aqui para falar mal da polícia. Não estamos em nenhum momento. Em nenhum momento. Correto? E agora, eu também acho assim, será que... Porque muita gente fala assim, não, os policiais agiram por vontade própria, começaram a bater troco de nada. Será? Será que não há algum tipo de provocação que gera essa atitude da polícia? Porque eu participei de manifestações também na minha época, né? E a gente nunca teve confronto com a polícia, né? Então eu não entendo, porque agora sempre tem confronto com a polícia. Nós não podemos esquecer, Ronaldo, né, e Diego, que a força policial ela foi fundada em 1831, em 15 de dezembro de 1831, pelo Rafael Tobias Aguiar, que dá nome ao Batalhão da Rota, né?
E nesse período, o que acaba ocorrendo? Até mesmo no brasão da Polícia Militar, nós temos lá a lealdade como um dos lemas, né? E constância, né? Então, assim, a pergunta que fica é o seguinte: qual é essa relação cronologicamente? Porque no brasão tem lá também as chamadas 18 estrelas, né? Que foram efetivamente as conquistas que a Polícia Militar teve durante a história. Mas aí eu pergunto, qual a relação que ela tem hoje na sociedade com todas as participações, até em 64, efetiva com as comunidades? Porque não basta você simplesmente chegar e falar assim, ó, legal, a polícia ela é o braço armado do Estado, ela está subordinada ao governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública. Aí o questionamento que fica aqui no debate é o seguinte: qual a relação dela com o cidadão, a proximidade com o cidadão? Né? Porque não basta simplesmente nós analisarmos assim, beleza, eu sou um cidadão, cumpro os meus direitos constitucionais, direito de ir e vir, tenho obrigações também, mas assim, quando que extrapola esse limite? Quando que extrapola até onde eu posso ir e até onde a polícia pode então, também... talvez entre a questão da militarização da polícia. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Até mais. Estamos de volta com o Papo Livre. Hoje a gente está falando da ação tanto da PM quanto dos manifestantes nas manifestações que estão ocorrendo pelo país afora. Muito bem, uma das questões pegando o gancho do que você estava falando, porque a nossa polícia ela veio lá o sistema, né? Parece que veio lá da França, né? Isso, tudo. isso mesmo, então, claro. assim, é um sistema militar, né? Militar. Como a Legião Estrangeira, né? Essa coisa toda. Tanto que na história da polícia ela entra como a reserva do Exército. Quer dizer, o Exército não pode estar nas ruas o tempo todo, fazendo a chamada segurança cotidiana ali, né? De abordagem e tal. O Exército já é uma coisa mais... podemos dizer, para a guerra mesmo. Então a polícia ela é uma extensão, podemos dizer assim, da questão militar, né? Ela foi criada para manter a ordem. E talvez por isso essa distância, né? O fato do sujeito ser um militar, obedecer ordens, cumprir ordens, ter uma hierarquia, talvez por isso haja essa distância em relação à população. O que você acha, Diego? Não, assim, infelizmente a polícia ela é muito associada ainda à ditadura. Entende? Então, assim, ela tem um treinamento diferente do Exército, porque o Exército realmente, como o Léo falou, é para outra finalidade. Diferentemente também da Polícia Civil, é diferente da Polícia Civil também, que, enfim, também é outra finalidade. E a Polícia Militar, assim como o direitismo, eles são associados muito à ditadura. Então, por exemplo, o cara que fala que é de direito hoje em dia, o cara é renegado pela sociedade, né? É ditadura. Ou tá achado como reacionário, não quer mudar Sim, o que já foi estabelecido, exatamente né? isso, né? O pessoal esquece muito, por exemplo, de Joaquim Nabuco, né? Que é um caso clássico, né? Da direita e que não tem nada de reacionário, assim, nesse sentido. E a polícia, então, ela é muito associada ainda à ditadura. Então, assim, o treinamento da polícia hoje, o cara que passa no concurso, ele faz um treinamento de 2 anos antes de ir para a rua, né? Então, inclusive, ele recebe formação acadêmica. Se eu não me engano, o cara estuda 2 anos, o cara sai com um tecnólogo em segurança pública, parece. Se o Silas estivesse aqui, ele poderia esclarecer isso. Poderia mas assim, mentir ou não, do né? pouco que eu sei, né, pelo que eu conheço dele, pelo que eu conheço de outros policiais, é meio como também a gente viu lá no Tropa de Elite mesmo, né? O cara para entrar na rota, essas coisas assim, tem um treinamento muito duro, né? Militar mesmo, assim. O cara passa por situações vexaminosas. Mas o cara estuda muito, viu, também, assim. Ele passa, porque assim, a polícia quando tá na rua, quando tem que lidar com um bandido, o cara tem que estar preparado mesmo pra dar porrada, receber porrada, e o treinamento tem que ser forte mesmo. Entende? A polícia tem que estar preparada pra isso mesmo, né? A polícia não tem que, por exemplo, ter um treinamento pra manifestação ou pra cobrir jogo de futebol. Ela tem que ser treinada, mas ela assim, ela quando vai pra rua, ela sabe também dos direitos e deveres, entende? Ela conhece a Constituição, ela estuda a Constituição. Então não é porque também ela é preparada para lidar com bandido que ela não sabe lidar com situações mais sutis, né? Que é o caso das manifestações, né? Quer dizer, eu já vou na contramão de você, Diego, porque eu acredito assim que
talvez eles nunca encontraram situações como as que ocorreram nos meses anteriores, né, o que nós estamos agora, em setembro. Então, eu acredito o seguinte, tem que haver um preparo, sim, para essas manifestações. Acho que a polícia já está empenhada nisso, em arrumar outros meios, né, para como lidar com essas manifestações. Porque a impressão que dá é que é tipo assim, como o treinamento é forte, é rígido e tudo, todo mundo é colocado no mesmo pacote. Né? Eu não estou aqui, volto a dizer aqui, o espectador que está nos assistindo, não estou aqui fazendo uma apologia contra a polícia, não é isso. Ela tem a sua eficiência na sociedade, ela tem a sua importância, né? Agora a discussão é o seguinte, como que nós vamos aproximar a polícia do povão? Essa é a discussão, porque o direito à manifestação todo brasileiro tem. Agora, aonde que começa e onde termina. Só para vocês terem uma ideia, imitando um projeto dos Estados Unidos chamado Drug Resistance, ABUSE, né? Resistance Education, que seria a DARE, né? A D é a sigla da ERE, é um projeto que foi instalado nos Estados Unidos em relação à educação de segurança pública nas escolas, né? Isso foi criado em 1983, e imitado pelo Brasil, assim, imitado pelo nosso país em 1992. Aí eu pergunto, cadê? Aonde que está? Como que está sendo lidado isso? Tanto que são as séries de quintos anos, né, sextos anos, que participam desse projeto, com pais e tudo mais, que é o chamado o PRODESP, né, o Programa de Orientação de Resistência a Drogas. Mas eu percebo, né? O seguinte, por exemplo, em São Paulo teve aquela quinta-feira terrível, que meteram bala de borracha e tudo mais. Depois daquilo, a ação, pelo menos em São Paulo, da polícia não foi mais truculenta, né? Mas no Rio de Janeiro continuou, em outros estados continuou. Então, eu acredito que talvez a polícia daqui tenha aprendido algo com isso, né? A lidar com... Sabe por que não foi mais truculenta? Ou simplesmente o Alckmin falou, não, então quebra tudo mesmo que eu não vou fazer mais nada. Assim, eu não, assim, eu penso que assim, a polícia, ela assim, teve algumas atitudes um pouco mais, como vou dizer, mais drástica, mas assim, não foi com o cidadão que estava lá na sua protestando. Se eu tô aqui com a minha plaquinha protestando, a polícia não vai chegar e me dar uma porrada, me tacar spray, me dar uma cacetada. A polícia teve uma reação mais dura com as pessoas que estavam passando os limites, excedendo as regras. Entende? São pessoas que não gostam de regra. A gente vive numa democracia. A democracia ela é pautada em regras. Tá, mas aí... Entende? Então, assim, a pessoa que excedeu essas regras, ela foi repreendida. Aí, se houve excesso, em alguns casos ou não, talvez tenha tido, eu não estava lá, não presenciei. A imprensa também, a gente também não pode... Hiperimprensa, né? Então, assim, se houve excessos contra quem não estava fazendo nada, eu concordo que tem que ser banido mesmo, porque há policiais corruptos, como o Ronaldo falou no início. Às vezes sobra para a imprensa. Mas posso, isso que eu ia falar, Ronaldo. Mas a gente vai no próximo bloco falar disso daí, okay. Tá bom? Aguenta aí. Voltamos com o Papo Livre, estamos falando aqui da ação da PM e em relação às manifestações. Então, como pegando o gancho do que eu estava dizendo, muitas vezes acaba sobrando para a imprensa ou para alguém. Eu vou até contar aqui um fato que aconteceu comigo, muito interessante. Uma vez eu estava no centro da cidade e me vi no meio, né, da seguinte situação: de uma rua vinham os camelôs protestando, né, com pau, com pedra e pá. Do outro lado vinha a polícia, né, e eu no meio do negócio. Aí eu pensei assim, eu falei, cara, se eu correr, a polícia vai me dar porrada porque acha que eu sou manifestante, né? Se eu ficar parado, eu vou levar porrada porque eu vou ficar no meio do confronto. Cidade de Deus, né? Tem uma cena do Cidade de Deus que é bem isso, né? É bem isso. O cara fica lá no meio do fogo cruzado, né? Então, eu acredito que também, às vezes, pode acontecer isso, de infelizmente você estar no meio de um grupo e acaba sobrando para você, né? É o que acontece. Agora, quando você falou que a polícia depois amenizou, foi porque assim, ficou muito claro, para mim ficou muito claro isso, que isso foi um golpe estratégico do PT, porque o PT, cara, ele já tomou a presidência, já tomou aqui o município, quer de qualquer jeito tomar o Estado, cara. Eles não vão sossegar enquanto não tomar esse Estado aqui. Mas você acha o quê? Que a eu falo assim, violência dos
manifestantes têm Não, relação. assim, porque assim, foi um negócio estratégico que começou com a passagem de ônibus, mas você viu que logo depois reverteu contra a polícia, cara. Contra a truculência da polícia e tudo mais. Mas, ô, Diego, depois o ministro da Justiça, o Cardoso, ele teve uma página inteira, cara, no estado de São Paulo, descendo pau na polícia, que não sei o quê. É uma estratégia de golpe, cara, que o PT é comum fazer. Enquanto ele não pegar esse estado aqui, a coisa vai ficar... Eles não vão descansar. Não, podemos até ir para essa linha da questão partidária, mas assim, eu discordo de você, Diego, porque se nós analisarmos cronologicamente, vamos pegar musicalmente falando essa questão policial. O Titãs, há décadas atrás, já tinham feito uma música Polícia para quem precisa. Mas era ditadura, a polícia não é a mesma. Ok, cara. Década de 80. A polícia não é a mesma. Movimento punk. Aí a gente vê o caso de algumas desapropriações de terra, a truculência, né? Sim, a violência. okay. Aí nós vamos ver casos como, por exemplo, do Diadema, né? De policiais que foram, claro, punidos, foram ali julgados e tal. Agora, essa é a visão. O que mudou? Né? Então não dá para nós julgarmos e falar assim, não, mas é o partido A, o partido B que tem o interesse não, tanto isso é uma posição pessoal, eu não tenho apreço com ninguém, é uma posição pessoal, até porque depois disso o Alckmin resolveu, falou assim, não, vamos dar uma acalmada, a polícia não entra mais em nada, não faz mais nada. Aí, cara, teve jornalista lá, no meio de protesto na Dutra, que teve logo na mesma semana, falando, pô, cadê a polícia? Cadê a polícia que não vem aqui? Isso aqui tá um inferno, que não sei o quê. Entende? A polícia, tem que entender assim, a polícia é um instrumento do Estado de Direito, ela é o primeiro elemento de contenção quando o direito de alguém é afetado. Se tira a polícia, meu amigo, ferrou. Entende? Então assim, a questão que nem eu vi, teve muito isso na rede social. Acho que até uma coisa que ele tocou é importante, o Leonardo tocou da música, a gente viu uma ausência tão forte, cara, de bandas com contextos de protesto. Se a gente entrar por aí, vai longe. Que, cara, na rede social, cara, um monte de gente... Nós temos muitos como o Titãs, que fez toda a polícia, tem o Cólera, que faz também uma música falando sobre a cidade. Mas não existe... Hoje em dia não tem, cara. É por isso que as pessoas na rede social ficam pegando o refrão de letras dos anos 80. Só que assim, era um outro contexto. Entende? Eu acho um pouco esquisito esse negócio de falar... por exemplo, eu vi muita gente na rede social, gente que não tá nem aí pra política, gente que nunca participou de nada, nunca se preocupou com nada, cara. Só um minutinho, vamos fazer um intervalinho e a gente já volta. Tudo bem, de volta aqui com o Papo Livre. É interessante essa questão das bandas, porque esses dias mesmo eu coloquei um comentário no Facebook falando disso, que a música de hoje, ela tá do jeito que os políticos gostam, né? Porque ninguém protesta nada, é só festa, é só pula, é só dança e tal e tal. Então a gente não tem mais no país, quer dizer, até tem, mas está escondido aí no YouTube, ninguém ouve, né? Não está na grande mídia. A gente não tem uma música de protesto, uma música que fale das coisas que a gente está falando aqui agora, né? E aí, Diego? Não, quando eu tava falando, inclusive é bom se tocar nesse assunto, porque quando eu tava falando das bandas que não tem, realmente não tem assim, na grande mídia, né? Escondido tem bastante banda boa aí e tal, do underground e tudo mais. Mas assim, então as pessoas têm que se ficar voltando aos anos 80, cara. Eu vi muita comparação assim, de gente que nunca participou de nada e tal, e de repente tava lá com bandeira do Brasil nos protestos e tal, não sei o quê. Cara, eu vi ali a passeata de Mussolini, cara, em alguns momentos, cara. Entende? Então assim, nacionalismo, todo mundo feliz lá, como se estivesse tudo bem, cara. Rindo, tirando foto. Modinha, não? O que você acha, não? Teve uma hora que virou modinha. Você acha que caiu na banalização? Eu acredito assim que existam até grupos que pegaram a onda disso aí como se fosse uma profissão parecido, né? Assim, vamos protestar hoje pelo aumento do frango no açougue, né? Pois é. Então é aquela velha história. Estamos caminhando para onde, né? Quer dizer, qual o fruto que nós vamos colher disso tudo? Eu vou bater naquela tecla da questão da discussão da polícia e os protestos pelo seguinte: eu me considero uma pessoa libertária, assim, de ideologias, né? Eu sou um libertário. Eu acho que as pessoas têm a liberdade de escolherem o que elas querem, e a questão do ir e vir, isso eu defendo arduamente, né? Então, que foi afetado, inclusive, ir e vir nos protestos, né? Que a polícia teve que interferir, né? Com certeza. Também, né? Sim. E eu penso o seguinte, tanto para os alunos que eu leciono, trabalhar essa questão da cidadania, mas eu volto a bater nessa tecla. Quer dizer, nós precisamos encontrar o meio, né, para que haja uma relação
pacífica, mas ao mesmo tempo assim, não deixando com que o jovem, que isso não vai acabar. Eu não acredito que enquanto existir alguém que pense diferente, vai existir uma manifestação, né? Então assim, dar essa liberdade para que a pessoa possa se manifestar do jeito que ela quiser. Se nós pegarmos, nós falamos musicalmente, nós temos os movimentos anteriores, né? Década de 80, 70, o próprio Woodstock. Quer dizer, então assim, isso não pode ser reprimido, né? Enquanto existir repressão, quer dizer, a pessoa vai ser aquilo que você falou, o Estado fascista, onde todo mundo é como se fosse a corrente de uma bicicleta, cada gomo fortalece ali a catraca. Então, quer dizer, não é essa a finalidade, é que o homem pense por ele mesmo e possa ali manifestar o que ele pensa. E o que eu percebo de uma forma geral, é uma repressão em cima dessas manifestações, né? O que acontece lá no Rio tem lá a sua importância, da questão da proibição das máscaras, mas a gente já vê, por exemplo, Caetano Veloso, né? Sendo ali até... como se diz? Complacente, né? Complacente, complacente. Lá com os manifestantes. Sim. Então, até que ponto? Eu defendo o seguinte, que o homem tem que protestar mesmo, acho que ele tem que buscar reivindicar o que ele precisa. Nós pegamos maio de 68, foi um baita marco, né? E se nós pegarmos cronologicamente, a gente vai ver quantas mudanças ocorreram no mundo através da participação popular. Então, o que não pode é essa repressão, quer dizer, proibir, e é perigoso, viu? O Tico Santa Cruz no Rock in Rio eu vi isso aí. Deixou bem claro isso, quer dizer, quando que nós dá a impressão que o governo quer tirar isso de nós, assim, né? Olha, mas ele falou uma besteira muito grande ali, viu? Porque ele falou, os caras ele estava com uma camiseta com uma máscara aqui das manifestações, colocou aqui, falou isso é democrático, não é. Porque na Constituição é muito claro isso, inclusive um dos poucos incisos que diz sobre isso. É livre, diz lá, o quinto artigo do quarto inciso, ele diz que é livre manifestação, ok, eu também acho que tem que se manifestar, concordo também, mas ele fala que é vedado o anonimato. Então, falar que anonimato é democrático não é inconstitucional. Ou seja, você precisa se manifestar e se identificar. É inconstitucional. Então, se o cara pode... Isso aí é inconstitucional, cara. Não é democracia. Entende? Agora, assim, você pega ali o caso do dia que teve um acordo dos manifestantes com a polícia. Vocês não vão subir pra Paulista. Porque, tal. Beleza, não subiremos. O que eles fizeram? Subiram. Pô, qualquer polícia do mundo reage, cara. Porque eles afetaram o ir e vir das pessoas. Os manifestantes, cara. Não havia uma programação para isso. Não, eles, assim, tem que se manifestar, ok, mas e as outras pessoas que não querem, cara? Eles colocam todo mundo na agenda deles, cara. E só falando do negócio histórico, pra onde vai tudo isso? Pra onde vai tudo isso? Eu vi muita comparação na internet com a Revolução Francesa, com Maio de 68 e tal. É muito diferente, cara. A gente vive uma democracia, a gente vive uma ditadura. É diferente, você não pode pegar o contexto de hoje e ficar dando exemplo com ditadura dos anos 80 e tudo mais. Assim, sem querer te cortar, vamos fazer mais um intervalo e vamos discutir essa questão. É válido quebrar tudo ou não? Tchanas! De volta com o Papo Livre. Diego, só conclui então o que você queria concluir. Sim, eu queria concluir assim, com referências históricas, cara, assim, falando do Brasil primeiro, quando teve aquelas manifestações contra a corrupção do governo Sarney, terminou em Collor. Em São Paulo, alguns anos depois do impeachment, terminou em quê? Em Maluf, aqui em São Paulo. Você pega, por exemplo, maio de 68, terminou com Pompidou. Nixon pegou ao meio da guerra do Vietnã. Por onde vai essas manifestações, cara? Vai terminar com o PT aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, falando de São Paulo, no governo federal, cara. Vai ser mais seguro morar na Síria, bicho. Você acha que é uma tendência, então, ao radicalismo ou uma transformação? Não, acho que não adianta, cara. A galera sabe manifestar aí, um ou outro que sabe o que tá fazendo. A maioria não sabe o que tá fazendo, cara. Daqui a pouco, as eleições estão aí, vai voltar tudo de novo, cara. Os mesmos ditadores vão continuar governando. Entende? As mesmas coisas vão continuar acontecendo. O mensalão aí, ó, acabou de libertar aí os mensaleiros, cara. Vão se libertar. Não adianta, manifestação, cara, por manifestação não adianta nada. Manifestação por manifestação não adianta nada, cara. O cara ir lá todo feliz e falar assim, você que não vai na manifestação, você que é o atraso do país, cara. E o resto do ano? Faz o quê? Eu quero fazer uma colocação aqui agora a respeito das manifestações, que é o seguinte, a gente observou, como dissemos, né, começou com essa questão do ônibus. Aí depois várias pessoas aderiram, a classe média aderiu, teve um momento que virou passeio no shopping, né? Teve gente que ia lá
porque era legal, porque era modinha e tudo mais. Hoje a gente vê que as manifestações que estão tendo estão sendo dominadas pelos Black Bloc, né, os chamados Black Bloc, né, que são grupos que vão lá para depredar. Muito bem, eu li uma matéria, acho que se eu não me engano no Estadão, dizendo que as manifestações de 7 de setembro, elas foram assim esvaziadas, ou seja, pelo cidadão comum. O cidadão comum não está mais participando, né? Ou porque acabou modinha, né? Ou porque tem medo da ação dos grupos mais extremistas, como os Black Bloc, né? E o que se ponderou, né, nessa matéria, né? Até que ponto essa ação violenta não afastou as pessoas, enfraqueceu a manifestação e, na verdade, isso favoreceu o status quo e o governo que aí está, tanto estadual quanto federal, certo? Não estou falando aqui só do federal, né? Você esteve presente no 7 de setembro, né? Sim, estive presente. E aí, você concorda com isso? Não? Concordo. Só retomando o que o Diego falou, Diego, eu quero fazer aqui uma intervenção, que assim, nada pessoal a você, né? Nós estamos numa discussão, num debate, o próprio nome já diz, né? Debate livre, papo livre, né? Então, retomando, eu discordo, Diego, porque assim, na verdade, se nós pegarmos cronologicamente, todas as mudanças que ocorreram, todos os ciclos que ocorreram de mudanças no mundo, as rupturas que acabaram, quer dizer, né, foram através das revoluções, foram através das manifestações. Aí eu pego 1789, Revolução Francesa, as duas grandes de destaque, e a Revolução Russa 17. Então nós vamos ver o quê? Que tem que haver uma participação massiva, né, para que aconteça alguma coisa. Quer dizer, agora eu pergunto a vocês citaram alguns acontecimentos aqui no Brasil. Você citou a questão do Collor, do Mensalão, né? Claro que juntamente com o povo, outros meios têm que estar, eles precisam estar envolvidos, porque senão a coisa não acontece. Agora, o que eu discordo é o seguinte: o cara querer falar de Brasil, como você colocou, querer mudança e ficar sentado em casa, sim, né, esperando as coisas assim, acontecerem. Antes das coisas acontecerem, eu lembro que eu sempre falava isso. Falei assim, poxa, essa geração é acomodada, essa geração não faz nada, essa geração não vai à rua e tal. E de repente foram à rua. Eu acho que isso é muito válido. Só pra falar assim, eu não sou contra. Rua, eu não sou contra as pessoas se protestarem, até do jeito que eu tô falando, parece que sou contra. Eu sou pelo contrário. Hoje em dia eu tenho uma posição um pouco mais racional que eu não tinha há 10 anos, que eu também queria quebrar tudo. Você pega as minhas letras dos anos, assim, do começo dos anos 2000 também e tal. Eu sou a favor que as pessoas se manifestem, concordo, acho que tem que se manifestar mesmo. Só que tem que ser ponderado, cara. Assim, as pessoas também não podem ir pra rua achando que tudo é uma festa, que tudo é uma beleza, porque elas acabam virando boneco de partidos mal intencionados. Acaba virando massa de manobra. Exato, é isso que eu tô falando. Nesse sentido, eu também não acho que os partidos têm que ser... Essa questão do ódio aos partidos, eu também acho que é perigoso. É perigoso. Entende? Porque assim, inclusive foi nessa festa toda aí que Mussolini tomou lá a Itália. Agora assim, pô, se for pra terminar como terminou a Revolução Russa, eu prefiro ficar em casa, cara. Que você falou de 1917. Não, porque se instaurou, na verdade, uma ditadura. Pois né? cara. Não, mas a questão não é essa. Até acontecer o fato do Stalin assumir o governo soviético, a esperança do povo era de mudança. Porque vamos pegar lá a situação do camponês que tinha que trabalhar 16 horas, né, e se alimentava precariamente, tinha uma condição de vida muito precária, ao ponto de ter como alimentação só a batata, né, sopa de batata, purê de batata, quer dizer, tudo relacionado à batata. Aí eu pergunto a você, as pessoas querem mudança, elas querem uma condição de vida melhor. Sim. E isso até agora não aconteceu. Okay. Isso até agora não aconteceu. Okay. É isso que eu tento passar para os meus alunos. Tá. O aluno tem que ter uma postura mais crítica, Sim. ele tem que se reivindicar os seus direitos, cumprir os seus deveres. E outra coisa, não podemos esquecer que essa rebeldia, Diego, isso está no ser humano, cara. Pois isso está no ser humano. Porque quando o Hobbes prega essa questão do homem, como que o homem deve se comportar em relação aos governantes, né? Quer dizer, tem uma insatisfação lá no fundo. Lá no fundo ele quer botar para fora alguma coisa. E essa repressão
acaba impedindo. E é isso a minha discussão. Ok. Quer dizer, o homem Aliás, tem o direito eu sou super afim de quebrar uma loja do McDonald's. Mas assim, ao invés de eu ir lá e quebrar a loja do McDonald's, eu não compro Só acho, McDonald's. sim, eu só acho que não é legal. É um jeito de eu acho que quebrar não é o legal. McDonald's também. Eu só não acho que é legal quebrar as coisas por aí, por exemplo, que nem o pessoal tem feito por aí, os black blocs que você citou, e jogar a culpa no instinto. Agora sim, pois é, a questão da Revolução Russa, o pessoal queria uma melhora. E isso não tem problema nenhum. O problema é que o pessoal é esperançoso demais nesse sentido e falta intelectualidade. E aí a gente vai entrar em outros quesitos que talvez não dê tempo hoje. Não dê tempo. Mas que assim, o povo russo virou massa de manobra de Lenin e aí acabou o que aconteceu. Tá então legal. aqui, cara, é a mesma Gente, coisa. Hoje o povo tá exaltado. Eu vou ter que fazer um intervalo para eles tomarem uma água, entendeu? Muito bem, então só retomando então aquele assunto de que por alguma razão as manifestações enfraqueceram, né? A Dilma recuperou a sua popularidade, parece que as pessoas esqueceram de tudo que está acontecendo, o julgamento do mensalão vai virar pizza, né? Mantiveram o mandato lá do tal deputado que está preso, que está preso. E a verdade que eu percebo é o seguinte: a classe política está pouco ligando para tudo que está acontecendo. Eu ainda acho que a melhor forma de protesto é na urna, votando certo no ano que vem, tá? Mas o Léo esteve presente no 7 de setembro, na manifestação. Léo, fala pra gente um pouco. Vamos retomar daquilo que foi dito aqui, quer dizer, o quebra-quebra também gera problemas seríssimos, que é o quê? O medo, né? Então as pessoas, eu percebo isso. Dia 7 de setembro era para estar lotada a Avenida Paulista, os outros demais estados, nas suas principais praças, e o que nós vimos foi o esvaziamento dessas pessoas que protestam. Aí não que a pessoa tenha se acomodado, ficado em casa, não foi, mas é o medo. Então nós temos que repensar isso, trazer esse pessoal de volta para protestar e assim nos unirmos, né? Porque não adianta só, como vocês colocaram, que eu concordo, que assim, o cara lá desfilar o tênis novo da moda que ele comprou, a calça que ele comprou, a menininha que comprou o celularzinho novo, quer mostrar, quer tirar foto, e sim correr atrás das reivindicações concretas, né? que seja algo concreto, que assim, é isso que nós estamos lutando, é para isso que nós queremos mudanças. Porque, eu vou inserir aí uma situação que é a seguinte: às vezes falta, eu acho, lembrei o que é. Falta, parece que no caso dos Black Bloc, uma reivindicação concreta, né? Eles colocam assim: não, somos contra o capitalismo, vamos quebrar, uma agência bancária, vamos quebrar uma loja de carros. Muito bem, eu acho que é uma forma válida de manifestação também, de mostrar que você está indignado, né? Agora, seria mais eficiente se as pessoas, do modo geral, né, não consumissem, né, da forma que estão consumindo. Se a gente tem inflação que a gente está tendo aí nas alturas, é porque o povo está consumindo demais, né? O povo não para de consumir, né? O poder aquisitivo das pessoas tem caído, mas mesmo assim as pessoas continuam comprando carros novos e indo ao McDonald's, né? Então, eu acho assim, eu sou um ativista que eu tenho uma atitude dessa forma, assim, eu não compro um carro zero, eu não como no McDonald's, entendeu? Eu não dou dinheiro para o capitalismo, né? Eu procuro uma forma alternativa de vida. Se todos fizessem isso, a gente conseguiria transformar alguma coisa também, sem precisar quebrar nada, sem precisar bater em ninguém. Sim, exatamente. Agora, sim, eu acho que o Léo estava falando acho que enfraqueceu, desde o começo, inclusive, viu? Porque, assim, é muito tema, cara. Eu concordo que tudo que eles estavam protestando ali, corrupção e tudo mais, eu acho que é tudo válido, é tudo realidade. Só que enfraquece. Porque não é que nem as diretas já. Não, é as diretas já. Conseguiu. Exatamente. Beleza, ótimo. Agora é o quê, cara? Entende? Então, assim, acaba enfraquecendo. Então, não é que eu seja contra a manifestação, eu não sou contra.
eu sou um pouco racional. Sabe, eu ia ir lá e, cara, e aí? Diego, você foi muito feliz na sua colocação dessa questão da dispersão do que está sendo reivindicado ali. Da procura. A gente vê a questão da Copa, os mensaleiros na prisão, aí vai citando o nome de um político daqui, o A, o B, o C, saúde, transporte, educação. Quer dizer, realmente falta, assim, o povo... tanto que no início... É que na verdade, assim, acho que tem tanta coisa errada, tanta coisa que está insatisfeita. A população mas tem que protestar e dá tempo para se resolver. Você não pode ficar eternamente na rua, cara. Uma questão de cada vez. Você tem que ir lá e dá tempo. Vamos ver se melhora. E se não melhorar, troca a urna, cara. Isso. No ano que vem. Não adianta ficar eternamente nas ruas achando que isso é bonito. Porque demorou demais para se ir às ruas, né? Demorou demais. Eu acho que já teria que ter ido às ruas, já no mensalão, em 2006... Eu falei, cadê o povo que não está nas ruas? Cadê os estudantes que não estão nas ruas? Não, os estudantes não estavam nas ruas porque são ligados à UNE, que tem ligação com o PT. Gente, a gente não pode fechar o olho para isso, é verdade. O que nós precisamos criar daqui para frente é uma mentalidade de que algo precisa ser feito, porque assim, como diz o Jimmy do Matanza, quando se referia à música, o rock no Brasil, né? Poxa, ficou ruim e tal, porque sumiu essas bandas que realmente faziam trabalhos de protesto e coisas do tipo. Pior não pode ficar, quer dizer, daqui nós temos que subir, não baixar mais. Então, o espectador que está nos assistindo tem que ter essa consciência, poxa, né? Vamos caminhar para onde? Vai ficar assim? Tá tudo legal? Nós três aqui que estamos no debate aqui, temos nossas profissões, né? Temos ali a nossa renda e tal. Agora eu pergunto, e você? Né? O que você espera para os seus filhos? Essa é a pergunta. Isso não é alguma coisa? A gente não. As próximas gerações. Eu sou colunista do Gazeta Cidadã, escrevo lá, a gente está debatendo aqui, eu costumo mandar carta para os vereadores. Isso é uma forma, cara, de você se manifestar contra. Entende? Assim, existem várias formas, cara. Entende? Exato. Agora, assim, que nem você falou dos black blocs. Assim, os black blocs, cara, se consideram ali anarquistas e tal, mas até os anarquistas, cara, que eu não defendo, mas até eles devem estar com raiva desses caras, porque em 17. O Léo Senador, eles sabe disso melhor do que eu. Em 17, teve uma manifestação dos operários lá e eles não quebraram São Paulo inteira. Não, e é bacana isso que o Diego coloca, porque assim, o espectador São Paulo não vai lembrar, não referindo a isso, mas também se referindo a isso, que é a questão do início, quando se deu as greves no operariado, eles quebravam as máquinas. Depois eles perceberam o seguinte, poxa, com as máquinas quebradas, como que nós vamos trabalhar? Então, muito bem. É um pouco disso. Gente, a gente precisa encerrar. Né? Eu vou ter que encerrar mesmo, não vou nem dar espaço para falarem mais. Se quiserem, só uma frase, um refrão. Gregório Matos, um poeta baiano, um poeta baiano do século XVII, que sobre os black blocs, o pessoal fala, uma pequena parte. A parte sem o todo não é parte, e o todo sem a parte não é todo. Eu quero deixar aqui aquele refrão do grande Gabriel Pensador, uma das grandes figuras nossa, que é artista brasileiro, na qual que ele diz, até quando vamos ficar levando porrada, e ficar sem fazer nada? Acorda, povo brasileiro, acorda. É isso aí. Bom, não haveria melhor forma de se encerrar o programa de hoje. Se for o caso, a gente continua um outro dia falando do mesmo tema, porque isso aí tem pano para manga, dá para falar muito mais. Ok, gente? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Então, mexa a bunda!